E no vídeo de hoje eu quero conversar com você porque alguns donos de negócios não estão conseguindo tirar as suas ideias do papel, os seus projetos não estão saindo como eles gostariam, as metas não estão sendo batidas. E por que isso está acontecendo no trimestre e no ano do dono? E eu quero trabalhar a causa disso com o dono e também um pensamento, um jeito de pensar a tomada de decisão que faz o dono ter clareza e conseguir sair da ideia, do que ele imagina de crescimento, da visão de crescimento dele, para a prática de crescimento em conjunto, não só individual, mas como ele envolve o time para fazer o negócio dele escalar de forma cada vez mais consistente, de forma que ele não precise se frustrar e continuar desanimado porque as ideias não viram resultado, ok? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. E antes de continuar aqui, eu quero aproveitar para me apresentar, se você ainda não me conhece. Eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou o fundador da Decision Pro, onde eu ensino donos de negócios que estão começando a escalar, a criarem relações sólidas de trabalho. Essas relações sólidas são a base, são a estrutura que fazem um negócio escalar de forma enxuta, altamente rentável e dependendo cada vez mais, menos do dono no operacional para crescer, ok? O dono, então, pode progressivo e gradativamente sair do operacional, ter confiabilidade que as pessoas estão fazendo tão bem feito ou até melhor que ele e conseguir começar a escalar o seu negócio. Estamos falando aqui de confiabilidade, estamos falando de como que o dono pode se estruturar para fazer o negócio crescer e crescer bem. Não é só crescer de forma desestruturada, crescer de forma desordenada, que é o que a gente vê com muitos negócios acontecendo. Então, um ponto-chave aqui que a gente precisa olhar é a questão de que alguns donos de negócios, eles têm visão de crescimento, eles querem crescer, eles já estão, de certa forma, cresceram saíram de um estágio de crescimento para outro estágio de crescimento, né? Saíram de um faturamento X duplicaram seu faturamento, mas agora estão numa barreira de que eles não conseguem aumentar esse faturamento ou eles até sabem como fazer aumentar, mas eles não têm time, eles não têm qualidade de execução, não tem pessoas capacitadas que vão sustentar esse crescimento. Eu vejo que essa é uma grande dor para os donos de negócio que já chegaram no limite operacional. Estamos falando aqui do limite operacional cara, o dono já não dá conta do crescimento. Muitas vezes o dono consegue levar bem ali, tocando com um ou dois colaboradores, mas depois quando chega o momento de crescer mais, ele precisa contratar mais pessoas, ter confiabilidade nas suas contratações e nos processos que essas pessoas vão executar para que o crescimento seja ordenado, não seja um crescimento desordenado, com pessoas que fazem as coisas de qualquer jeito, né? Então, assim, uma coisa que eu quero trazer à tona aqui a nível do pensamento, né, do dono do negócio, que ele precisa se avaliar, é que muitos donos de negócios não tomam consciência de que eles ainda estão fazendo o que eu chamo aqui de gestão por ideias. É quando o dono ele tem muitas ideias, ele é um cara extremamente criativo, ele gosta de pensar no futuro, ele cria projetos, ele cria ideias novas, novos produtos, só que isso tudo fica na cabeça dele. E muitas vezes, por ele não ter um processo disciplinado de gestão, de fazer gestão, que só tem um processo de gestão, ele acaba perdendo a possibilidade de crescer. As pessoas que trabalham com ele ficam perdidas muitas vezes, não sabem exatamente como performar, como organizar, não tem uma linha mestra. Ele cria coisas novas, a cada semana ele cria uma ideia nova. Então a gente sabe que a gestão só por ideias é um modelo indisciplinado de tomada de decisão que o dono tem. Muitos donos de negócios trouxeram, como eu trago aqui, é muito comum o dono de negócios ter feito o negócio crescer de forma mais solitária, alavancou o negócio ali mais sozinho, né, ou com poucas pessoas ali. E aí quando ele começa a continuar nessa jornada para crescer cada vez mais, ele se vê limitado, as coisas não começam a dar problema, a equipe começa a não performar, as metas não são batidas, porque falta uma peça-chave que é a disciplina de colocar as coisas no papel. Né? Falta essa peça-chave. Né? O dono começa a se deparar com alguns problemas e ele não toma consciência de que ele não está sendo claro, de que ele não tem processos. E ele continua contratando sem perceber isso,
ele é uma pessoa ele tem um teor indisciplinado muitas vezes na hora de criar, na hora de fazer, mais impulsivo, vai lá e faz. Só que quando ele começa a trabalhar com mais pessoas, ele vai precisar compreender a curva de aprendizado das pessoas, ele vai precisar compreender que as pessoas precisam ser capacitadas para trabalhar com ele, para fazer do jeito que ele espera as coisas. E ele, muitas vezes o dono, na ânsia de crescer, tenta pular essas etapas. Então, o que a gente precisa compreender, e eu vou falar em outros vídeos com mais detalhes. Cara, isso é um ponto cego muito presente em muitos donos de negócios e que trava muita gente, e que mesmo que o próprio dono de negócio ele consuma mais conteúdos, ele consuma materiais para melhorar, alguns donos inclusive continuam vendendo muito bem, que é um papel muito claro de donos de negócios, principalmente do mercado digital, são muito bons vendedores, mas na hora de entregar, de estruturar, são muito bons em abrir as frentes, mas na hora de estruturar para crescer, não é muito forte deles. E eles acabam crescendo muito e alguns donos acabam se prejudicando pelo próprio crescimento, por não terem estrutura para manter o crescimento. Olha que situação complicada, né? Então, a gente precisa compreender que a gestão, nessa fase, o dono vai precisar amadurecer e tomar consciência de que ele vai precisar documentar aquilo que ele espera, ele vai precisar colocar no papel. E tem dono de negócio que é muito criativo, está no modelo muito AR, que a gente fala aqui, né? Tipo, o cara tem muitas ideias, ele sente uma rejeição muito grande em documentar, em colocar no papel, em dividir com as pessoas. Ele sente que as pessoas, né, nas quais ele tá trabalhando atrasam ele quando ele faz isso. Ele vai sentir num primeiro momento até uma rejeição a essas ideias de documentar, de colocar no papel. E ele não vai fazer as coisas extremamente simples que fazem um negócio escalar, que é trilhar uma gestão disciplinada. Por que eu falo que é simples, né? É porque, cara, é simples, não é uma coisa complicada. O dono chegar lá e colocar no papel o planejamento do ano dele, não é uma coisa complicada de se fazer. Ele senta, escreve, né? Planejar se faz escrevendo, eu aprendi isso, que você não planeja simplesmente botando num flip chart lá, você tem que escrever, você tem que pensar, tem que refletir se as ideias estão alinhadas. Então, mas e aí como dono, né, até a gente pensar nisso, né, na hora que ele está planejando, se o dono está no modelo muito errático ali, ele está muito sobrecarregado, tem novos clientes chegando, tem muita gente chegando, ele está alucinado para crescer sem uma mínima estruturação, ele vai começar a crescer errado. Ele vai estar hiper sobrecarregado, ele vai se sobrecarregar ainda mais se ele não começar a estruturar o time. Se ele não tiver a prática de agora ensinar os colaboradores, de encontrar tempo, de ordenar tempo, muitas vezes ele vai precisar dar uma pequena diminuída no ritmo de crescimento para poder estruturar, para crescer mais, para que ele possa continuar crescendo. Senão ele vai crescer até uma parte e depois ele vai travar. É claro que esse processo, é importante a gente ter em mente aqui, que esse processo não é uma coisa que é feita da noite para o dia, de forma totalmente organizada. Do jeito que eu me ensino aqui, o dono ele vai implementando isso progressivo e gradativamente na medida em que durante a operação. Eu não estou propondo aqui para o dono parar tudo que ele está fazendo e começar a organizar os processos. Eu estou propondo aqui, enquanto o dono, ao se ver no limite operacional que ele chegou, comece progressivamente, gradativamente, diariamente a começar a documentar, começar a compreender que não dá para ele ficar com muitas ideias novas o tempo todo, senão ele não vai ter energia, não vai ter braço para poder tentar validar todas essas novas ideias, porque cada ideia nova gera uma maior certeza no negócio. Ele vai precisar pôr no papel. E pôr no papel, para esse tipo de conversa que a gente está falando aqui, para esse estágio de negócio, é abrir um Google Docs ali, zero custo, fácil de mexer, né, de fácil implementação, e escrever tudo o que ele está fazendo. E depois organizar quais são os projetos, aquilo que ele está fazendo é para quê? Será que todos aqueles projetos ele vai conseguir dar conta nesse trimestre? É bem provável que não. Então vamos lá, vamos fazer isso através das 3 introspecções que eu vou explicar no próximo vídeo, para se pensar a respeito de planejamento na prática, né?
E ele vai pensando, refletindo durante a operação está rolando ali, as coisas estão acontecendo, ele tem os colaboradores, mas ele, enquanto ele faz o negócio crescer, ele cria essa estrutura. Não é para ele parar tudo. Mas se ele não faz isso, ele vai ter muitos problemas depois de entrar num limite operacional no qual ele já se esgotou, ele entrou em burnout porque ele não soube escolher. Ele não teve a disciplina de cada vez mais tirar aquilo da gestão por ideias de uma gestão por compromissos. Uma gestão onde ele realmente, a cada ideia nova que ele tem, ele sabe que vai envolver energia, dinheiro, pessoas, tempo dele, e ele fica muito mais cuidadoso para não sair criando novas ideias de forma não deliberada. Pelo excesso de entretenimento, pelo excesso de atalhos que a gente tem sido apresentados hoje no mercado de treinamentos como um todo, de opções, o dono acaba muitas vezes se perdendo ao invés de focar no essencial, ao invés de focar na linha central da empresa ali que ele define e seguir com consistência. E faz gestão por ideias ao invés de gestão por compromisso, ok? Então, esse foi o nosso ponto de atenção para hoje. É um vídeo de chamada de atenção, muito cuidado para você não deixar a tua mente estar no controle do negócio somente e ela te levar para o pensamento, ele é muito rápido, ele não tem tempo, ele não tem muitas vezes um discernimento, inclusive. Por isso que o dono precisa estar acima do pensamento para refletir a respeito das decisões que ele vai tomar no negócio. E esse vídeo é a chamada de atenção para isso. Se isso está acontecendo com você, bota o pé no chão, começa a documentar, escreve o que você está fazendo, isso vai ajudar a pôr o pé no chão e a centrar as ações. Pôr no papel é a melhor coisa para tirar aqui da velocidade da mente. Esse é o começo. Existem outras etapas que a gente fala aqui no canal, onde eu explico outros detalhes nos outros vídeos, mas se isso está acontecendo é porque a gestão está por ideias e aí o dono chega no limite operacional que ele não vai conseguir continuar crescendo. Ele vai criar iniciativas sem ser deliberadas e isso vai travar o crescimento dele, sendo que as outras que já estavam em andamento poderiam ser aperfeiçoadas e melhoradas para aí sim depois ele iniciar os novos começos. Sabemos que também isso envolve muitas outras questões emocionais que eu já tratei em outros vídeos, de frustração, de fuga para começar novas ideias, mas aí sim o dono ele precisa ter consciência disso. O problema de tudo isso é quando ele não tem consciência e o objetivo desse vídeo aqui é trazer para a consciência. Não há nada de errado em estar passando por isso. O errado é estar passando por isso e não se tomar a consciência, não compreender e deixar de botar no papel. Esse é o começo de tudo para fazer um negócio crescer de forma escalada e ordenada, beleza? Se você gostou então desse vídeo, esse foi o assunto de hoje, considere dar o teu like e também, à medida em que nós estamos trabalhando essas ideias, pode ser que você se veja em alguma dessas situações, considere também conhecer os programas aqui da Decision Pro, onde eu treino os empresários para estruturarem os seus negócios, para crescer de forma cada vez mais alinhada e com confiabilidade, com times bem alinhados e saindo da gestão por ideias para a gestão por compromisso, uma gestão no papel, onde há deliberação e entendimento daquilo que pode ou não ser feito no negócio, beleza? Espero que você tenha gostado então dessa reflexão que eu trouxe hoje. Um forte abraço e até nosso próximo conteúdo.